Fala, meus queridos, maravilha. Pessoal, seguinte, a gente vai começar nosso livro 4 hoje, né? Nosso sextou aí de Química, e vocês devem estar um pouco assustados aí pela capa do vídeo, né? Capítulos 12 até 14. Paulo enfiou 3 capítulos numa aula, o que ele está fazendo? Pessoal, acontece o seguinte, esse tema que eu vou falar hoje com vocês, eu vou dividir ele em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou falar um pouco sobre algumas funções oxigenadas, na segunda parte complemento as funções oxigenadas, e depois eu falo sobre funções nitrogenadas, aletos e composto de Grignard. Por que eu resolvi colocar tudo isso junto, gente? Porque assim, esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, é o conteúdo que na sala de aula a gente estaria fazendo exercício. Entendeu? Então, assim, a gente já está fazendo exercício junto e por aí vai. Então, é mais interessante eu apresentar tudo para vocês e aí vocês peguem os exercícios e vão fazendo, porque se eu apresentar muito picado isso aqui, pode ser que lá no fim das contas você esqueça de algumas funções oxigenadas, porque há muito tempo a gente viu, tá? Então, eu fiz essa opção por causa disso, tá bom? A gente já viu algumas funções oxigenadas anteriormente, tá? A gente viu cetona, álcool, fenol. Agora a gente vai ver um pouco sobre ácido carboxílico, tá? Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu apresento a função para vocês, falo um pouco sobre nomenclatura e sobre características dos compostos que são dessa função, tá? Pessoal, os ácidos carboxílicos, né? Eles apresentam um grupo carboxila, tá? Que nada mais é do que a união do grupo carbonila com o grupo hidroxila, tudo bem? Então, ó, C dupla O, OH, forma simplificada fica desse jeito. Então, quando você vê isso aqui na fórmula, a gente já abre para esse formato aqui, tudo bem? Exemplos, olha só, esse carbono com dupla O, mesmo carbono está ligado com OH. Posso considerar um ácido carboxílico, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó, o grupo carbonila aqui e o grupo hidroxila, formando o grupo carboxila. Aqui eu tenho um grupo carboxila ligado no anel benzênico, e aqui eu tenho 2 grupos carboxila, não tem problema nenhum, tá? Se tiver 1, 2 ou vários, continua sendo ácido carboxílico. Pessoal, o ácido acético presente no vinagre é um nome comercial para o ácido etanóico. O ácido etanóico é um ácido carboxílico, tá? Pessoal, como é que a gente nomeia ácido carboxílico? Nomenclatura de ácido, então você coloca ácido na frente. O prefixo vai indicar o número de carbonos da cadeia principal, mesma regra dos hidrocarbonetos. Infixo, mesma regra dos hidrocarbonetos, ligação simples AN, ligação dupla EN, ligação tripla IN. De EN, 2 ligações duplas. E o sufixo, que é o final, sempre o sufixo vai mudar, viu, gente? Prefixo e infixo sempre seguindo os hidrocarbonetos. Sufixo oico, tá? Esse cara é o ácido metanóico, porque ele tem um carbono só, met. Esse cara é o ácido acético ou ácido etanóico, tá? Ele tem 2 carbonos, et, tá? Ácido acético é o nome comercial dele, ácido etanóico é o nome IUPAC dele. Ácido propanóico, 3 carbonos, prop, tá? Lembrando que essa nomenclatura é a nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada, tudo bem? Galera, propriedades dos ácidos carboxílicos, tá? Em geral, eles são polares, dissolvem muito bem na água, tá? Até 9 carbonos, eles são líquidos. A partir de 10 carbonos, eles já começam a ficar no estado sólido na temperatura ambiente, tá? São mais densos do que a água em geral, tudo bem? Tem uma boa solubilidade em água, justamente pela polaridade. E as maiores aplicações aí dos ácidos carboxílicos são duas, né? O ácido fórmico tem um cheiro muito forte, é bastante usado para atingir tecidos, enquanto o ácido etanóico é o famoso ácido acético presente no vinagre, tá? Então ele é usado aí numa solução diluída para preparação do vinagre, tudo bem? Pera, os aldeídos, né, um outro grupo que a gente tem aqui é o grupo dos aldeídos, né? E aí, no caso dos aldeídos, o que, que eu tenho? Eu tenho C dupla O. Em vez de estar ligado aqui com OH, que seria o caso do ácido carboxílico, eu estou ligado simplesmente com átomo de hidrogênio, tá? Então, C dupla O e o hidrogênio aqui do lado, tá? Percebam aqui, ó, C dupla O, hidrogênio, C dupla O, hidrogênio. Um exemplo clássico de aldeído é o formol, né? O formol que foi bastante usado como selante de cabelos e tudo mais.
hoje em dia é usado para conservar, né, seres que já morreram. Pessoal, prefixo e infixo, da mesma forma dos hidrocarbonetos, a terminação é -al. Então, ó, metanal é o nome desse composto que tem um carbono só. Etanal, 2 carbonos. Propanal, 3 carbonos, e assim sucessivamente. Tudo bem? Propriedade dos aldeídos, gente, também são polares, tá? Tem um ponto de ebulição alto, em comparação com os álcoois, tudo bem? Em geral, eles são líquidos, tá? Aldeídos menores são gasosos, mas em geral eles são líquidos, exceto aqueles aldeídos com grande cadeia carbônica que acabam sendo sólidos à temperatura ambiente, tá? Em geral também são menos densos do que a água, são solúveis em água justamente por serem polares, tá bom? E o que acontece? O principal uso, além da conservação anatômica, né, é também bastante usado como desinfetante e na indústria de resinas, tá? A gente tem bastante utilização de aldeídos nesses casos, tudo bem? Pessoal, o terceiro grupo que a gente vai ver hoje são os ésteres, tá? Já no caso dos ésteres, eu tenho compostos orgânicos obtidos por uma reação específica chamada de esterificação. Tá? Então eu tenho a esterificação formando o éster, que nada mais é do que a união de um ácido carboxílico com álcool. Vou liberar uma água aqui, ó, e vou formar essa estrutura. Então percebam que é C-O, o O aqui do lado, e duas cadeias carbônicas, uma para esse lado e a outra para o outro lado. Tudo bem? Pessoal, aqui a gente tem um grupo éster, ó. Aqui também a gente tem um grupo éster, aqui a mesma coisa, e assim sucessivamente, tá? Os ésteres, eles são bastante usados para dar sabor, né? Então, essas essências de banana, maçã, framboesa e por aí vai, em geral são ésteres, tá? Então, dá sabor nessas balinhas, confetes e por aí vai, tudo bem? Para fazer a nomenclatura, o que acontece? O sufixo da menor parte aqui, ó, você vai colocar a terminação ato, tá? E da maior parte você coloca a terminação ila, tudo bem? Então, olha só, nesse caso aqui eu tenho partes iguais, metanoato de metila, um carbono para cada. Aqui eu tenho dois carbonos aqui, ele é o etanoato, a maior parte termina com ato, de metila, tá? Eu tenho um carbono aqui só, tudo bem? Aqui o benzoato de etila, tá? Porque esse cara aqui é um anel benzênico, ele fica como benzoato, e aqui o etila, porque eu tenho dois carbonos fazendo a ligação, tudo bem? Galera, propriedades dos aldeídos, dos ésteres, na verdade, aqui, né? Eu tenho, em geral, eles são compostos polares, tá? Tem uma presença ali de um dipolo, eles acabam dissolvendo bem na água, tá? Uh, Quanto maior a cadeia vai ficando, ele automaticamente vai ficando insolúvel em água, tudo bem? Porque eu começo a ter uma cadeia carbônica muito grande. Os ésteres pequenos, eles são solúveis, quanto maior a cadeia, mais insolúvel eu vou ficando na água, tá? São usados em perfumes, fabricação de florais e tudo mais, e como flavorizantes na indústria alimentícia, que são aquelas substâncias que dão sabor e odor aos alimentos, principalmente sabor de frutas, essas coisas do tipo, tá bom? Pessoal, quarta função orgânica são os sais orgânicos, tá? Então, no caso dos sais orgânicos, o que a gente vai ter aqui? Um ácido carboxílico vai reagir com uma base inorgânica, né, NaOH, por exemplo, vai liberar água e eu vou formar aqui um composto iônico, ó, que tem essa ligação iônica aqui e uma cadeia carbônica associada a ele, tudo bem? Os sabões, eles são fabricados dessa forma, tá? Então, esses sais orgânicos aqui, sabões em geral, têm esse aspecto. Para fazer a nomenclatura, como é que a gente faz? Cadeia carbônica com terminação ato, então, ó, etanoato de, e o nome do cátion que eu tenho aqui do lado, etanoato de sódio. Metanoato, um carbono só, de potássio, tá? Benzoato, eu tenho um anel benzênico de sódio, beleza? E assim sucessivamente. Primeira terminação ato, depois eu coloco o nome do meu metal, né? No caso ali o meu cátion,
sódio, potássio e por aí vai, que está fazendo parte do sal inorgânico. Tudo bem? Pessoal, propriedades dos sais inorgânicos, como são compostos iônicos, eu tenho uma extremidade bastante polar e dependendo do tamanho da cadeia carbônica eu posso ter uma extremidade apolar. Tá? Em geral eles são sólidos justamente por essa característica iônica, mais densos do que a água. Quando eu tenho metais alcalinos, sódio, potássio, formando esses sais, em geral eles são solúveis. Quando eu tenho outros metais, eles são insolúveis em água, tá bom? Então, os sabões, por exemplo, são feitos com metais alcalinos, tá? Justamente para ter essa solubilidade em água. As maiores aplicações são a fabricação de sabões, né? Justamente por ter uma extremidade polar, tá? É solúvel na água, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é bastante solúvel na água. E uma parte apolar. Essa parte apolar já é bastante solúvel em gorduras. Isso acaba acarretando uma boa limpeza aí para os ambientes, tudo bem? Pessoal, essas são as principais funções orgânicas que eu vou passar para vocês, oxigenadas, tá? E durante a nossa live a gente vai conversar um pouquinho mais sobre outras funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, beleza?